Começou mais um Oi Vavoi aqui para você, para toda a nossa comunidade de Israel, do Brasil, onde quer que você esteja nesse mundão, é hora de Oi Vavoi. Portanto, bom dia, boa tarde ou boa noite. Boker Tov, Tzoraim Tovim ou Erev Tov, onde quer que você esteja. E hoje a gente começa falando da nossa comunidade lá no sul de Israel, sim, cara, Eilat, a gente começa em Eilat, a gente sobe para Dimona, de Dimona a gente vai para Steboquer, de Steboquer a gente pula para a praia e vai a Ashkelon, vai a Ashdod, sobe por Tel Aviv, passa por Natânia, Aco, e vai chegar na nossa grande comunidade que nos escuta incrivelmente, que é Metula, onde tudo começa, onde tudo termina, onde quer que você que escolhe, essa é a nossa comunidade, do sul ao norte de Israel, fora, obviamente, as grandes cidades do Brasil, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Macapá, Rio Branco, por que não? Essa é toda a nossa comunidade que nos escuta agora. Chegou o Ovavoi e vamos diretamente aos nossos destaques iniciais, o que está acontecendo em Eretz, o que está acontecendo em Israel nesta semana, começando com o nosso querido homem de Modi'in, o homem que vive Modi'in, respira Modi'in, Moré, Serginho Finger, Boker Tov, Erev Tov, Tzoraim Tovim, o que pega Boa aí? Boa noite, Melão. Boa noite, Rolim, Erev Tov. Hoje estou a fim de falar boa noite, então vai ser só boa noite. Queria mandar um abraço, já que nós estamos falando, queria mandar um abraço para um amigo meu, que é médico lá em Eilat, Dr. Alberto Gil. Forte abraço. E vamos começar com os nossos destaques. Põe a vinheta. Vamos. A primeira coisa que eu queria falar, que eu acho legal falar, é de uma polêmica que está pegando esses dias, que é a polêmica dos campos de gás marítimos de Israel, né? Existe um campo de gás chamado, me escapou agora o nome, Leviatã, que é baleia, né? Leviatã. E esses campos eles estão demarcados, mas eles cobrem bem a divisa de onde fica Israel com o Líbano ali. E é uma confusão. Israel diz que é dele, o Líbano diz que é dele, e gerou-se uma discussão. E Israel fala, volta aqui para a mesa, vamos conversar. E o Líbano fala, não, você está expropriando o meu campo de gás. E aconteceu que hoje o Hezbollah, não. Hoje o Irã disse que se não chegar num acordo satisfatório para o Líbano, ele vai mandar o Hezbollah lá dar um jeito e se impor, mostrar quem é que manda aqui. Tá bom. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, voltando, é a volta da Covid em Israel. De uma semana para outra, duplicaram os números de casos aqui. E pensam, eu já ouvi até um papo, um boato do retorno das máscaras. No verão vai ser ótimo usar máscara. Principalmente sabe quem? Alguém que vem para cá. Você vem para cá, Fabinho, você vai vir para cá. Espero que até lá não tenha que usar a máscara ainda. E o último detalhe é uma homenagem que eu quero fazer para o meu amigo meu, é bonito, para um amigo meu, o Eduardo Borotti, falou assim, eu quero ver você falar dos porcos. Então, vamos aqui falar o noticiário para você, torcedor palmeirense, a invasão dos porcos a Haifa. Porcos ou javalis? Desculpa, que me ajuda. Javali. Um porco... São javalis, no Brasil são javalis, mas são porcos selvagens, é boa, são porcos selvagens. Porque na época do Covid, que fechou tudo, estava tudo fechado, eles entraram para a rua, né? E eu acho que eles saíram lá das montanhas do Carmel, lá onde eles vivem, e eles foram para a rua, e eles aproveitaram que não tinha ninguém na rua, e eu acho que eles descobriram o endereço da geladeira, né? Onde tem comida, na verdade. E agora eles estão lá, e é um bicho folgado, que sempre tem muitos filhos, entendeu? Então tem muito porquinho junto lá, e ele é abusado também, já teve ataque, entendeu? Lá acho que foi uma senhora que foi jogar o lixo, foi atacada por um porco selvagem, né?
Então, é isso que acontece em Haifa, e Haifa também é Israel, entendeu? Por que não? E aí, mas você tem alguma outra questão em relação a isso? Quer dizer, o que a prefeitura de Haifa, ou o governo, enfim, ou alguém que cuida desses animais, qual que é a solução para esse caso? Tem alguma já? O porco é protegido, na verdade, né? Você não pode atacar ele, não tem uma temporada de caça ou alguma coisa, você não pode se relacionar com ele, entendeu? Então isso complica um pouco a situação, né? É, o E além do que, como não serve para comida também, então não tem, não tem é, nem a função ali de alimentar, então. porco em Israel eu acho complicado, né? Esse vai viver na boa. Esse aí não vai ter fim, então. Né, o porco em Israel não tem, como é que chama? Não tem ninguém acima dele na cadeia alimentar, né? É. Os Não tem porcos predador israelenses, natural. né? Não tem predador Não tem natural. nenhum predador natural, é boa. Show, cara. Esses são Então, meus viva os seus porcos, destaques. cara. Viva os Muito bem, porcos de cara. Haifa. Esse Serginho direto de Modim, nosso Moré. E agora o homem de Santo André para o mundo, Melão, querido. Tudo bem, beleza? Como é que você está aí? Seus Tudo já. destaques. Eu também quero começar dando aquele saludo especial, um agradecimento ao Simcha Duhov, que ele deixou que a gente usa a música dele na abertura no nosso programa, essa música é de um amigo nosso. Um dia a gente ainda vai trazer ele aqui, ele fala português muito bem, a gente vai trazer ele aqui no nosso programa, então obrigado pelo Simcha Duhov, para a nossa música de abertura que a gente usa. Meus destaques de hoje, vou fazer dois. O primeiro é o preço do progresso. Tel Aviv está instalando uma rede de Rakevet Kala, que são tipo bondes, ônibus de superfície, trem de superfície. E vai transformar aquela cidade em uma maravilha para você se movimentar de um lado e para o outro, uma coisa super boa. A grande questão é que essa infraestrutura está parando a cidade inteira. É uma cidade que já é caótica com relação ao trânsito, e agora, além de ter a mesma quantidade de carros que tem todo o tempo, tem menos estradas que as ruas, várias ruas principais da cidade estão bloqueadas, porque estão sendo construídas onde vão passar os trilhos desse bonde, desse trem de superfície ali em Tel Aviv. Então, é o preço do progresso, que, na verdade, se você puder escolher vir para Tel Aviv, para aproveitar de Tel Aviv, espera 1 ano, 2 anos para aproveitar Tel Aviv, aproveita do resto de Israel enquanto você pode, porque Tel Aviv realmente está caótico a questão do trânsito ali, mas o que vai acontecer é realmente muito bom, esse transporte público que vai chegar em vários lugares e tem a tendência, eles vão expandir essa rede, que não é só de Tel Aviv, mas que vai gerar mais ou menos para todo o centro-norte, até aqui Rehovot, vai subir até Herzliya, vai pegar por todos os lados, acho que até Modin chega, se não me engano, tem também planos para chegar. Então, é uma rede que vai crescer dali, tem a rede ali da Rakevet Kala em Tel Aviv, e estão fazendo outras construções para melhorar toda a infraestrutura do transporte público aqui em Israel. O segundo destaque é mais uma curiosidade, e depois com a nossa convidada a gente vai conversar também um pouco essa brincadeira, mas moscas em Israel. Não sei se vocês sabiam que Israel, bom, por exemplo, quem pica? A mosca ou o mosquito? Todo brasileiro vai falar, pergunta besta, o mosquito. Não. Israel, a mosca pica também. É uma loucura, eu não sei o que tem nessa raça de mosca israelense. É uma mosca que pousa na tua perna, ela tá lá, você fala assim, deixa que ela vai embora. Ela te picou, uma picadinha de mosquito ali que começa a coçar. Então hoje eu tive essa lembrança, porque me fez lembrar oficialmente, estava em Tel Aviv, estava parado, e começa agora o verão, começa a ter bastante mosca, e realmente é uma curiosidade que a mosca aqui em Israel, não todos, mas a mosca pica também. Então, se ela vem, dá uma chacoalhada, para ela sair, para ela não te picar, porque é uma picadinha de nada, mas coça que é uma beleza. Passa rápido, não é que nem a do mosquito, mas a mosca aqui em Israel também pica. Só uma Posso dúvida, só? a mosca é Itushim? São os Itushim? Não, moscas são Zvuvim. Itushim são os mosquitos. Não são os pernilongos? Pernilongos e tuxim. Pernilongos.
Eu queria voltar ao assunto anterior, só para fazer um comentário. O Melão estava contando do estrago que está fazendo a construção dessa metrô de superfície em Tel Aviv. Me lembrou um pouco aquela história do Sobel, que ele contava do bode da sala. Lembra disso? O metrô de superfície ali, para você preparar ele, é o bode na sala de Tel Aviv, entendeu? Ele tá incômodo, ele fechou todas as vias, o que já era muito ruim, estrangulou, entendeu? Me lembra muito São Paulo na hora do rush hoje em dia, ali, Ayalon, sabe? Quando você olha aquele mar de luz vermelha na sua frente, e do outro lado um mar de luz branca, não tem para onde correr, né? Mas É a marginal. espero que dê. Como o israelense fala hebraico e fala tira a mão do meu bolso, essas são as duas línguas que ele fala, né? E o único jeito que eu acho que os caras vão conseguir parar de fazer as pessoas irem de carro para Tel Aviv vai ser via cobrando de carro que entrar no centro expandido, vamos dizer assim. Eu acredito que vai ser assim. Existe esse plano também, Muito bem, cara. Esses foram, então, os destaques iniciais. Muita coisa aí rolando em Israel, né? Desde coisas internas aí até outras ameaças, questões, enfim, tudo que pega em Eretz. E seguimos com o Oi Vavoi e para falar agora com a nossa convidada. Poxa, cara, uma convidada ilustre, bacana e que a gente fica muito feliz que tenha aceitado o nosso convite. Eu vou apresentar ela. E, na sequência, a gente começa o nosso bate-papo. É a Nurit Gil, né? Nasceu em São Paulo, mas viveu em Porto Alegre tempo suficiente para lembrar da vida, suficiente para não lembrar que existe vida antes do bar. Formada em publicidade, pós-graduado em marketing, já fez de tudo um pouco. Produziu peça de teatro, bateu cartão em empresas nas áreas de marketing e vendas, empreendeu, publicou um livro, plantou árvores e teve 2 filhos. E desde 2017, mora em Israel, onde decidiu escrever seus próximos capítulos. Essa, então, a Nuri está com a gente. E ela decidiu escrever ainda seus próximos capítulos em Israel, num lugar bem peculiar, que ela vem contar para a gente, que é o deserto do Arravá, no sul de Israel. Não é para qualquer um. Então, Nurit, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma boa noite. E eu começo perguntando o que tem no deserto do Arravá que a gente não sabe? Olá, todo mundo, boa noite. O que tem no deserto do Arravá? Além de moscas, né, que o Melão estava falando agora, moscas com chutzpah, né? Tem uma paz. Sabe, tem uma vida que não existe no mercado, que não existe em outros locais de Israel. Assim. Eu falo que é um Israel de antigamente, quase. Então, eu tenho tempo. E isso a gente não encontra em outros lugares de Israel. Isso acho que é o principal daqui. Né? E como é a sua rotina? Quer dizer, começando um pouquinho só do dia? Na verdade, assim, fazer um retrocesso. A gente começou a nossa aliá em Ranana. E eu trabalhava numa startup. Eu logo que acabei o já comecei a trabalhar na minha área, que é marketing e tal. E aí, quando a gente se mudou para cá, e aí aquela rotina maluca de centro de Israel. E aí, quando a gente resolveu vir para cá, eu tentei me reinventar profissionalmente. Eu precisei me reinventar profissionalmente, porque uma das questões aqui do Arravá é o mercado de trabalho, então depende de qual a sua área. Se você trabalha com turismo e vai trabalhar em Eilat, se você planta tâmaras, maravilhoso. Mas se você trabalha com marketing digital, um pouco menos maravilhoso. E aí eu comecei a pensar o que fazer e, sabe, uma coisa leva a outra e eu comecei a trabalhar com tradução, que é o que eu faço até hoje. Eu sou freelancer na área de tradução. Então, como freelancer, a minha rotina é confortável, né? Posso dizer assim. Então, eu trabalho de casa, eu acompanho a rotina dos meus filhos. Eu moro num Ishuv que é Ilati, então tem toda uma questão da vida em comunidade também aqui no Ishuv. Então, a gente participa bastante, se voluntaria bastante. Então, também existe um tempo dedicado a isso.
A tradução de Shuv, o que é? Assentamento? Uma comunidade? Assentamento. É um Exatamente. assentamento, né? Assim, existe uma conotação de assentamento quando a gente fala, então, na verdade, não deixa de ser um assentamento comunitário. Aqui o Aravá, o Aravá Sul, onde eu moro, ele é formado por kibbutzim e ishuvim. O kibbutz, todo mundo sabe o que é. O ishuv, que é um local onde os residentes, assim, não tem nenhum dever com a comunidade, ou comunal, ou de algum trabalho específico, mas é onde a vida comunitária é muito importante. Então, é diferente de uma cidade, por exemplo, onde cada um simplesmente toca a sua vida. Aqui você toca a sua vida, mas você tem uma parte muito importante que é a vida em comunidade. Nuri, deixa eu fazer uma pergunta, só um segundinho. Onde que é o seu supermercado, hein? Então, eu tenho uma Macolet maravilhosa aqui no meu Ishuv. Então, o Ishuv é um Ishuv de 1.000 habitantes, então tem alguns serviços aqui dentro. Tem Macolet, tem Clalit, tem. Mas quando eu preciso de um supermercado maior, eu vou para Eilat, que eu estou a 20 minutos de Eilat. Então, é cômodo. Eu falo que eu estou na parte Nutella do Aravá, que eu estou perto de um centro grande, né? Se você vai mais para o norte, é cada vez mais raiz. É uma experiência mais intensa, assim, mais afastada. A gente sente muito que a gente está no meio do nada, porque a gente não tem vários recursos que o resto de Israel tem. Mas eu ainda estou numa parte mais cômoda, digamos assim. Não, mas é um estilo de vida completamente distinto, né? Não é uma vida urbana, né? É bem diferente disso. Como se fosse, para referência do Brasil, é como se fosse uma vida do interior, numa cidade bem afastada. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente está a 4 horas de carro de Tel Aviv, de Jerusalém, está mais perto de avião, mas assim, eu estou mais perto do Egito do que de Israel, do que do resto de Israel. Né? Então, isso também auxilia muito esse espírito comunitário, sabe? Nós estamos aqui por nós. A gente está meio sozinho, então vamos cuidar um do outro. Existe um pouco esse espírito, sabe? Mas você acha que Israel mais ou menos deixou de lado essa região, na sua opinião? Mais ou menos não, super. Okay. Super. Não existe nenhum interesse em desenvolver o Aravá, ou a Aravá, né? Existe essa questão, mas não existe nenhum interesse. Você estava falando da Rechevet Kalá, aqui não tem Rechevet nenhuma, e nunca vai ter. Ou pelo menos eu não vou ver isso acontecer, porque não existe nenhum interesse. Imagina que fantástico seria um país super populoso como Israel, com as pessoas morando assim, encavaladas, se desenvolvesse todo esse deserto e tivesse um trem e as pessoas morassem em toda essa região. O deserto do Aravá são 166 quilômetros, do Mar Morto até Eilat. E as pessoas morassem nessa região e pudessem trabalhar em Tel Aviv, ou pudessem trabalhar em qualquer outro lugar no mercado, como iria desenvolver, como as pessoas morariam mais espaçadas, mas por algum motivo que eu desconheço, não existe nenhum interesse em desenvolver. Então, existe um abandono do Aravá. Eu te digo, sabe que eu morei 3 anos no Aravá também, né? Morei em Yael, um kibbutz, né? Por que nunca vai ter, você tem razão, e nunca vai ter trem, mas tem uma razão clara para nunca ter trem. Qual? Os carros que vêm da Ásia, Japão, China, Coreia, Hyundai, Tóquio, eles sobem a serra e vão para o mercado de caminhão, né? Existe um lobby maciço dos caminhoneiros para que isso não aconteça, para eles não perderem o filão que é o transporte de carros do porto até o centro de Israel. É esse o motivo que você não vai ver o táxi. O táxi não, um trem. É lobby. Olha, eu não sei. E não só isso, a estrada que traz até aqui é um horror. É um absurdo essa estrada. É um horror, tem acidente toda 90? semana. Ela é linda, mas ela é super perigosa. Mas então, você mora no trecho duplicado ainda. Eu moro, mas eu tenho que passar pelo trecho não duplicado, né, para chegar aqui, se eu venho do mercado.
Mas é um absurdo existir um local em Israel onde o acesso seja feito dessa forma, com poucas opções e um acesso ruim. E com companhias aéreas no aeroporto que cancelam voos toda hora, os voos internos. Então, a gente está, sim, isolado e a gente é, sim, esquecido pelo resto do país. É um fato. Eu amo morar aqui, mas é um fato. E a minha pergunta agora vai voltar um pouco antes. Quer dizer, você saiu de Porto Alegre, a gente estava brincando que você saiu do sul para ir para o sul. Né? Você saiu de Porto Alegre, do sul do Brasil, e agora está no sul de Israel, no meio do deserto. Para você, como é que essas mudanças, quer dizer, como é que foi, não só no deserto, mas essa chegada, as diferenças que você sente mais claras entre Brasil e Israel, ou entre Porto Alegre e Arava, como você quiser? Na verdade, sim, entre Iranana e o Arava, a gente chegou em Iranana e, assim, não posso falar, foi uma chegada super light, foi super fácil chegar em Iranana, com uma comunidade brasileira ajudando, e a gente recebeu muita ajuda. E eu fiz amigos que são família em Iranana, mas é mais fácil, e foi fácil chegar lá. Você se sente muito já cheio de gente, cheio de amigos, cheio de ajuda. E aí, enfim, a gente veio para cá porque, por N motivos, não era a aliá que a gente estava buscando, principalmente porque a gente queria viver uma aliá assim, mais inserida na comunidade israelense. Não, eu menos, eu vou ser brasileira eu amo Israel, mas eu vou ser brasileira para sempre, mas mais pelos nossos filhos que viviam meio numa bolha brasileira. E eu nunca pensei em vir para cá, nunca. E aí o meu marido recebeu uma proposta de trabalho e ele é super sionista e ele queria estar num lugar onde ele realmente precisasse do trabalho dele. E aí quando ele falou, recebi uma proposta em Eilat, eu falei, nossa, nem pensar, não vou de jeito nenhum. E aí, enfim, aí ficou aquela balança, né? Vida do mercado, loucura, você não vê seus filhos, aquele caos, aquele trânsito, né? E uma vida um pouquinho mais com qualidade, vida de interior, como a gente estava falando, ficamos pesando essa balança. E aí a minha morá do Ulpan, que eu continuei tendo contato com ela, ela falou, Nurit, presta atenção no meio do caminho. Se você não quer morar em Eilat, mas se você gosta da ideia dessa vida, presta atenção no meio do caminho. E para mim, tudo bem. Gatos. E para mim, o meio do caminho, eu nunca tinha... Para mim, o meio do caminho era deserto, não tinha nada, nada. Na verdade, eu já tinha visto um canteirinho de árvores ou outro e falava, gente, que loucas essas pessoas que moram aqui. Mas aí a gente veio com a proposta de prestar atenção nesse meio do caminho e aí a gente se apaixonou e ficou. A vida aqui, nesse sentido, é uma aliá mais raiz, né? É uma aliá que ninguém, obviamente, fala português e que pouca gente fala inglês. Em Iranana eu me comunicava muito em inglês, as cartas da escola vinham em inglês, então tudo era muito fácil. E aqui eu precisei fazer aliá, fazer uma aliá raiz, né? E quando eu cheguei aqui me falaram, ame ou odeie, não tem meio termo, Aravá. Eu amo tudo, com as dificuldades, a gente se sente menos protegido dessa coisa brasileira, mas hoje eu me sinto mais dentro do que eu vim buscar em Israel. Assim, então foi essa a diferença. Mas você pensava em fazer aliá desde o Brasil, assim? Você tinha... Eu não, meu marido sim. Quando a gente se conheceu em, sei lá, 99... Eu lembro. 98, você lembra, né? A gente estava na mesma viagem. Aí ele falou, um dia eu vou morar em Israel. Eu falei, boa sorte, eu não vou. Apesar do meu nome, falei, não tenho nenhuma ligação, não quero, acho legal, meu judaísmo era fazer Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur e deu. Não queria fazer, aliás. E aí, ao longo de muitos anos, ele foi me transbordando o sionismo dele. E aí, entra aquela história toda, que é a história de muitas aliot, hoje em dia. Brasil violento, Brasil sem futuro. Aquelas questões que a gente, que vão, assim, se ama o Brasil, minha família está toda no Brasil, mas e meus filhos vão crescer no Brasil, se perguntar as aliot recentes, é um grande motivo, né? E aí,
E aí, mas o que mudou total para mim, eu li um livro, quando a gente estava super nessa dúvida, o que fazemos da vida, eu li um livro fantástico, maravilhoso, que chama Minha Terra Prometida, de um jornalista chamado Ari Shavit, do Haaretz, que ele conta, através de histórias de pessoas, de entrevistas com grandes personalidades de Israel, a história de Israel desde 1800 e muito, com as primeiras aliot russas, até Israel, o país das startups, passando por toda a história de Israel, 67, 73, antes do Holocausto, tudo, através dessas histórias. É um livro super denso, assim, eu demorei para ler, mas a hora que eu fechei o livro, eu falei, o que eu estou fazendo no Brasil? Aí eu falei, vamos. E foi muito marcante, esse livro mudou minha vida. E aí eu já tinha comprado todo o sionismo do meu marido e a gente chegou. Então foi essa história, assim, é uma combinação de muitos fatores. Não é fácil, é muito difícil mudar de país. Então você tem que estar certo, porque mesmo estando muito certo, você vai chegar e várias vezes pensar, putz, o que eu fiz, né? Então... Sempre vai ser difícil, né? Isso é engraçado, é sempre morro acima, né? A diferença cultural que tem. Então eu queria te perguntar, o livro que você escreveu ele em Israel mesmo? Não. Quer dizer, assim, eu tenho um livro publicado que eu escrevi no Brasil e publiquei em 2014, que é um livro de crônicas sobre a maternidade. Nada a ver, não pensava em fazer aliar naquela época ainda e tal. E hoje eu tenho dois... A Senhora Perfeitinha e Outros Textos. Ok. Acho que tem só digital, acho que a versão impressa está esgotada. E aí, hoje eu tenho 2 outros livros prontos, à espera de uma editora. Um deles eu escrevi a 4 mãos, com um amigo escritor. Eu tenho um projeto sem fins lucrativos no Brasil com esse amigo, que a gente dá voz às vítimas de abuso sexual por meio da literatura. Então, a gente tinha uma relação muito boa, sempre teve, assim, e a gente resolveu escrever um livro a 4 mãos, que não tem nada a ver com esse tema, e que está à busca de editoras. E eu tenho um outro livro, eu escrevo muito sobre Aliá, né? Desde que eu fiz Aliá. E eu escrevo tem um blog no The Times of Israel, então é um tema, claro, você sempre está inundado pelas experiências que você escreve na revista Hebraica, né? Escrevo agora na revista Hebraica também. E aí as pessoas falam assim, publica um livro com suas crônicas e tal. Então, eu reuni todas essas crônicas e tem um livro com o título Como Ser Mãe em Hebraico, mas que fala muito sobre imigração, assim, de forma mais ampla. E esse eu tô pensando como publicar, talvez de alguma forma um pouquinho mais diferente. Crowdsourcing. Vamos ver. Provavelmente. Pô, mas que bacana, ver. Hein? Bacana mesmo, é. Eu queria agora, só para um lado mais fofoca, né? Me conta uma coisa que aconteceu com você em Israel, que você não sabe que eu sei que aconteceu, mas vocês tiveram que mudar de casa por causa de uma vizinha, né? Não, é que assim, é engraçado em Israel uma coisa, entre tantas coisas que a gente demora para se acostumar em Israel, uma delas é a falta de privacidade, né? Então, assim, você vê mesmo os prédios em Israel, os prédios no Brasil, você vê cada terraço um embaixo do outro, ninguém enxerga ninguém. Aqui todo mundo enxerga todo mundo, você sabe tudo da vida de todo mundo. Mas, então a gente tinha um vizinho muito barulhento, que a gente acompanhava toda a rotina deles, e ficou meio insuportável. E daí a gente se mudou de apartamento. É isso, assim, basicamente. Às vezes parece que eu também acho que eu tenho um vizinho que ele tem um estábulo aqui em cima, né? Porque gente, só pode ser. E não é assim, tudo bem, vizinho sempre faz barulho, ok, mas aqui é num nível acima, né? Um entrando na vida do outro, de todas as formas. Não. Então, mas e aproveitando esse ensejo aí, você nas suas crônicas fala muito sobre perdas e ganhos, né? Essas sensações. De, puxa, Brasil, Israel, e eu queria saber um pouco mais disso, né? Na verdade, para quem nos escuta e tal, consegue resumir, ou pelo menos agora, né? Passado aí 5 anos, já tem um resumão dessa história, quer dizer, o que vale, o que não vale, o que você tem que
você tem que, vamos dizer, assimilar e deixar passar para que as coisas fiquem mais tranquilas, enfim. Eu tenho até uma crônica que eu escrevi, que é a estranha sensação de ter dupla personalidade, dupla cidadania, dupla nacionalidade e não ser de lugar nenhum. Porque eu acho que é assim que a gente se sente, né? Eu amo morar em Israel. Eu amo desde que eu pisei aqui. Eu vim muito certa de que eu queria morar aqui. Apesar de todo mundo achar, nossa, Nurita, Israel não é para você é muito delicada, você é muito meiga, mas assim, eu amo Israel. Apesar de todas as dificuldades, de todos os perrengues. Mas, de diversas formas, eu não me sinto daqui. Claro, é o meu lar, é o meu lugar no mundo, é o lar dos judeus no mundo. Sim, sim, super. Me senti super acolhida nesse sentido. Mas você não tem história aqui, você não tem família, você não tem passado. Você não tem a língua. Para mim, não ter a língua é o que mais me afeta, porque no Brasil eu vivia muito através do idioma, através da escrita, era muito importante. É importante para todo mundo, mas para mim era uma ferramenta de trabalho. E aí, então isso para mim me faz muita falta. Até de ter rede de apoio, quando você tem filhos, faz uma falta danada você ter uma rede de apoio. Mas ao mesmo tempo, a primeira vez, desde que eu moro aqui, eu voltei uma vez para o Brasil só, vou voltar agora de novo em julho. Mas eu lembro quando eu voltei, que eu tive uma sensação super estranha, que eu cheguei lá e super ansiosa, morrendo de saudades das pessoas e tal, e eu me senti super um peixe fora d'água também. Eu falei, nossa, eu não sou mais daqui também. Essa não é mais a minha cabeça, eu não penso mais assim, eu não vivo mais assim. E não é um julgamento, eu vivi assim muitos anos, mas eu não vivo mais assim. Então, as conversas já não faziam mais muito sentido para mim. A rotina das pessoas, eu não me encontrava. Então, eu me senti... Claro, as pessoas foram super queridas e tal, mas eu me senti um peixe fora d'água. Então, eu cheguei à conclusão que eu me sinto, hoje em dia, pertencente ao Brasil e pertencente a Israel, e um peixe fora d'água no Brasil e um peixe fora d'água em Israel. Por isso que eu falo que a gente é de dois lugares e não é de lugar nenhum mais. É muito estranha essa sensação. Eu lembro de uma parte até de um outro texto que você escreveu, e eu concordo. Eu já dava esse exemplo, mas o seu texto está mais bonito escrito. A coisa de botar o pé no sofá, que eu acho maravilhoso. Não é bizarro? Exato, porque pra gente e abrir a geladeira, né? Exato. É uma coisa que... Conta o que são esses fatos, porque as pessoas não entendem no Brasil que tipo de comportamento quando você tem esse contato com os israelenses. Conta um pouquinho essa situação. Que o primeiro dia de aliar, a gente chegou de madrugada, enfim, estava no elevador, e aí no dia seguinte, assim, aquele cansaço, eu encontrei uma vizinha, falou, vocês acabaram de chegar? Eu falei, sim, somos Olim Hadashim. Aí ela falou, você comprou o apartamento ou você alugou? Eu falei, nossa, eu tinha acabado de chegar. Eu falei, aluguei. Mas quanto você está pagando de aluguel? E aquilo já foi assim, no primeiro dia, esse comportamento israelense até hoje me incomoda. E aí é um texto até que eu escrevi que eu dei vários exemplos, né? Que assim, você comprou um cachorrinho, no Brasil a pessoa perguntaria, que fofinho, qual o nome? E em Israel a pessoa pergunta, que fofinho, quanto você pagou? Né? Assim, eles são entrões de uma forma, você se acostuma. Mas assim, o que eu escrevi, como saber se um israelense está se sentindo super em casa na sua casa? Se ele colocar o pé no sofá. Gente, eu não coloco o pé no sofá na casa da minha mãe, sabe? É super... E aqui eles vão, enfiam o pé no sofá, e é super natural. Abre a geladeira, pergunta quanto você ganha, né? Você não pergunta, eu não pergunto quanto minha melhor amiga ganha. Não, aqui é super comum, porque deve ser uma pergunta prática. Então, mas isso é engraçado, né? Essa é a parte, assim, apesar de ser um pouco bizarra, é a parte engraçada da adaptação. Não, é o fosso, o abismo cultural que existe é muito marcante, né? Eu fico pensando que os israelenses fazem coisas, por exemplo, eu lembro que quando eu morava na Aravá, havia uma menina que ela chegava em casa, abria a geladeira e pegava o que ela quisesse, entendeu? Eu fiquei pensando, se eu fizesse isso no Brasil quando eu era criança, a minha mãe cortava os meus dedos fora, mas não com uma faca afiada, com a faca sem fio, que era para doer mais, entendeu? Para nunca mais fazer isso na vida, entendeu? E aqui não tem nada disso, esse tipo, não. Não, e assim, as coisas, tudo tem dois lados, né? Mas, por exemplo, no Brasil a pessoa fala, vamos combinar.
Vamos! E aí você nunca mais vê a pessoa na vida, né? Aqui, assim, vamos combinar. Aí você dá aquela resposta, vamos! A pessoa assim, amanhã, 11 horas na minha casa, o que você come? Tipo, nossa, calma, não estava preparada. Então as pessoas, existe o lado bom também. As pessoas, é bom dependendo do momento que você tá, mas assim, as pessoas se aproximam, as pessoas te ajudam. Quando a gente, nessa mudança de apartamento, até que o Serginho citou, quando a gente estava encaixotando, o nosso vizinho de porta, que não era o que fazia barulho, falou assim, posso te ajudar? E as pessoas vêm ajudar, sabe? Quando que um vizinho no Brasil, que você não tem quase nenhuma relação, vê você empacotando e vem te ajudar a empacotar? Então tem esse outro lado também, que eu gosto. Posso falar ou mais uma? Mas quer falar, Rolim? É uma pergunta que eu queria fazer, justamente tudo que você passou e tudo que você, né, vivenciou no deserto, né, com essa, vamos dizer, com essa tranquilidade que você tem, eu imagino que tem muita coisa em ebulição aí na sua cabeça, né, porque tem, né, pela tranquilidade, vamos dizer, que o lugar passa. E isso te fez melhorar a sua escrita? Isso te fez aprofundar? Ou você precisa escrever mais? Você sente isso para poder traduzir tudo que você está passando para os leitores? Para mim, escrever sempre foi uma forma de terapia. Assim, sempre começou muito dessa forma. Assim, preciso escrever. Não acho tanto de ebulição, assim, como você citou, mas eu acho que a gente escreve as experiências que a gente tem. E aqui é uma experiência muito rica, né? Eu nunca imaginei na minha vida, tipo, quando eu casei, a minha ideia era alugar um apartamento em Perdizes. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia morar onde eu moro. E que aqui no meu terraço eu estou no meio do deserto. E que eu ia criar meus filhos dessa forma, estudando na escola de um kibbutz. Então, eu acho que não é tanto ebulição, mas é sobre escrever sobre essa experiência. E eu estou aqui no deserto há 3 anos, eu ainda acho fantástica. Às vezes eu acordo e falo, gente, eu não acredito que eu estou aqui, sabe? Então eu acho que é muito de escrever experiências. Assim. Talvez se fosse morar num outro lugar super exótico também. Não é tanto pelo silêncio, não é tanto... Apesar do silêncio, apesar da tranquilidade, nunca falta coisa para fazer, né? A gente está sempre numa rotina super maluca. Mas eu acho que é vontade de escrever a experiência mesmo. Legal, Moraes? Não, eu ia perguntar que o israelense, ele é muito competitivo, né? Ele é muito competitivo. Dá para ver até no trânsito que ele é muito competitivo. Não dá pastagem, não deixa, ele... Chato, né? Mas basta... Por exemplo, acabou a bateria do meu carro, ele vê que eu estou empurrando o carro, já para 3 pessoas para ajudar. Oh, vamos ajudar, nem que seja só para ficar dando a opinião dele, ficar falando, não, está errado, entendeu? Faz diferente, né? Tá empurrando para o lado errado, cara. O israelense é uma combinação maluca de 2 extremos, né? Ou daquela grosseria surreal. Uma vez, bem quando eu cheguei, eu estava no Ulpan ainda e eu recebi um convite para uma entrevista de emprego. E aí eu fui. E eu nunca tinha pego ônibus em Israel, meu hebraico ainda era horroroso, enfim, e eu super me perdi. Morava em Iranana, aí peguei o ônibus para Tel Aviv, e aí tinha que fazer baldeação, nem sei como fala baldeação em hebraico. E aí entrei num ônibus, subi no ônibus e aí perguntei para o motorista, esse ônibus vai para tal lugar? Nossa, o motorista começou a berrar comigo. Você tinha que ter visto antes de subir no ônibus. Esse ônibus não vai para tal lugar. Não é assim que se faz em Israel. Nossa, ele começou... E eu acho que eu fiquei com uma cara assim, tão chocada. Aí ele falou assim, peraí, você quer ir para tal lugar? Depois de berrar e fazer o maior escândalo no meio do ônibus. Você quer ir para tal lugar? Eu falei, quero. Então faz assim, eu vou parar aqui, não é meu ponto. Você desce. Isso, aí você atravessa. E começou a me tratar como se fosse filha dele. Pega isso, vai para lá. E para mim esse foi o grande exemplo. De uma pessoa, 2 minutos, a combinação desses 2 extremos, assim, né? Da grosseria e do ajudar um desconhecido. E eu acho que isso de ajudar desconhecido vem super à tona quando Israel está passando por algum momento extremo. Né? Então, assim, estão bombardeando o norte, e aí o pessoal do sul abre a casa. Poxa, abre a casa para um completo estranho, e as pessoas abrem, e as pessoas recebem. Então, Israel é... Não dá para conhecer Israel sem
É bem assim. Eu gosto de dizer que ele é meio marroquino, meio russo, né? O marroquino, ele é quente, ele grita, ele não sei o quê. E o russo é direto, né? Tá horrível. Refaz, tá uma amostra. Tá péssimo. Tá péssimo, Obrigado. É bem assim. É bem isso. E com os seus filhos, como é que está sendo a experiência? O que você apreende disso com eles? Então, os meus filhos, a gente fez, aliás, eles eram pequenos. O meu filho caçula fez 6 anos aqui, a minha filha tinha 8 anos recém-feitos, assim. Então, isso, claro que ajudou a adaptação. Então, a gente chegou em Iranana, a gente se preparou muito como família antes de fazer aliar, conversou muito, explicou muito, não sei o quê. Então, foi super fácil, eles logo se adaptaram. Iranana tem toda uma estrutura preparada, mesmo tem Ulpan dentro das escolas e tal. Depois, quando a gente resolveu vir para cá, foi muito ruim para eles no começo, porque tinha aquela coisa, poxa, a gente morou 1 ano e meio em Iranana, já me adaptei, já fiz amigos, poxa, já itzlachnu, né, a gente já conseguiu, Já conseguiu, e agora tudo de novo. Então, eles não vieram para cá felizes. Mas aqui onde eu moro, como eu falei, é um Israel tão diferente, onde as pessoas têm tão outro ritmo. É uma escola super diferente, é dentro de um kibbutz, então tem toda uma outra preocupação social, anti-bullying, não sei o quê. Eles foram tão bem recebidos que eles se adaptaram em 1 semana. Então, eu tive uma experiência muito fácil de adaptação dos meus filhos. Não é regra, acho que cada um tem a sua... Acho que nada em aliar é regra, né? Cada um tem a sua história profissional, de casamento, de filhos, mas para mim, para as crianças foi super fácil, assim, acho que também tem a ver com os lugares que a gente acabou escolhendo e acabou caindo, mas foi fácil. Hoje eles são super adaptados, eles são mais israelenses do que brasileiros, né? Porque o meu filho começou aqui a Kita Aleph, então ele nem foi alfabetizado em português, ele teve GAN no Brasil. Então, a vida deles é muito mais aqui do que lá. O português do meu filho, inclusive, é complicado. Assim, ele tem sotaque, ele escreve errado, Enfim. Eles Oi, são vai. Em português em casa, né? A gente só fala português. Primeiro porque eu só sou mãe em português, eu só sou várias coisas em português. Mas mãe, principalmente, eu só sei ser mãe em português. Eu sou uma criança de 10 anos em hebraico, né? Então e também não só por isso, assim, mas para eles manterem o português. Acho que na cidade eles são super esponjas e quanto mais idiomas, você também tem essa experiência, né? Quanto mais idioma eles conviverem, melhor para eles no futuro também. Né? A minha filha nasceu em hebraico, viveu até os 8 anos em hebraico, foi para o Brasil e ela mora lá hoje em dia. E ela tá perdendo, cara. Você acredita que ela tá perdendo? Tá perdendo hebraico. Como é que fala mão? Porque ela não fala com ninguém em hebraico. Exato, precisa usar. Eu acho que é isso. Porque assim, os meus filhos têm com quem falar hebraico e têm com quem falar português, diariamente. Eu acho que essa é a questão, entendeu? Eu acho que se a gente se mudasse para um país, para a Holanda, e não falasse mais hebraico, acabou o hebraico. Né? Eu uso o hebraico para dar bronca nela, que ninguém entende, né? E ela entende. E ela vai adorar o hebraico. Né? Vai ficar com uma relação maravilhosa. Não, eu gosto de ficar todo mundo olhando assim, falando, o que o cara tá falando em marciano com a filha dele, né? E ainda com aquele né? Uma coisa mais... Luna Ló. É bacana. Estamos chegando no finalzinho aqui da entrevista. Melão, Moré, tem alguma outra ponto aí para falar? Alguma questão? Na verdade... É isso aí. Eu tem um monte de coisa. Eu acho que tem um monte de coisa, mas eu acho que a gente pode até esticar esse papo e pegar outros detalhes numa outra ocasião com a Nurit. Eu quero lembrar também essa história dos livros, esse livro Mãe Hebraico também, que acho muito legal. Que é show, e a gente tem que, se a gente puder do Oi Vavoi ajudar, Oi Vavoi, vamos fazer esse crowdfunding aí, porque eu acho que é livro que tem que sair, é livro que tem... Quem não leu ainda os textos da Nurit, precisa procura no Facebook, procura nas redes sociais, vocês vão ver
Maravilhoso, na revista de Hebraica, maravilhoso mesmo. Pô, que legal que você está escrevendo para Hebraica, que legal que você... Aliás, mais legal ainda que você tem um blog no The Times of Israel, muito bacana mesmo, meus parabéns, coloca a voz. Obrigada. É engraçado traduzir os textos para lá, que não são todos que fazem sentido, né? Porque tem muito dessa pegada da comparação de Brasil com Israel, então eu tenho que cuidar os que fazem sentido para eles. Público americano, né? Exato. Mas tem alguns temas que são universais, né? Não. Pensando, o americano deve sofrer aqui também, né? Que ele é todo... Nossa, mais que a gente ainda vem de um país mais caliente, mas, né, eles... Não, a gente já veio preparado para cá, só que não avisaram, né, que o jeitinho brasileiro chama combina aqui em Israel, né? Sim. Se eu soubesse isso, eu tinha economizado uns 2 anos da minha vida aqui. Exato. Para alguém que vem dos Estados Unidos, Inglaterra, deve ser um choque. Isso. Não, a gente beleza. já... Bom, beleza, Nurit. Cara, a gente agradece demais. Sensacional o papo. Obrigada pelo convite. E sempre bom te ouvir. Ficamos felizes que você quis participar aí desse bate-papo. E muito obrigado, Posso pedir uma coisa antes de despedir, que eu não lembro? Só uma coisa. Me dá a dica do livro de novo que você leu antes de fazer aliar, que você falou no começo. Minha Terra Prometida. É super difícil de achar no Brasil. É mais fácil achar em inglês, mas eu lembro que eu tive que encomendar, demorou um tempo para chegar na livraria, mas existe, do Ari Shavit, maravilhoso. É um livro para ler, assim, para ir digerindo, para ir, aí intercala com outro livro, aí ler mais um pouco, é um livro para ler com tempo, mas é muito maravilhoso. Então, vou botar no Facebook, Minha Terra Prometida, vou botar aí para vocês olharem também lá. Poxa, Milan, você me lembrou, enfim, a gente tem mais alguns minutinhos, que eu falei com a Nurit até antes do programa, mas quero também falar de um livro que eu escutei aqui no Brasil, na rádio, que chama O Túnel, do escritor Aleph Beit Yoshua, correto? Uhum. Certo? Que é justamente um livro que ele é um romance que conta a história de um cara que trabalhou a vida inteira numa estatal de estradas em Israel. Ele sai porque ele descobre o início de demência, ele é afastado das atividades, mas ele volta ao trabalho, sendo convidado por um estagiário do trabalho dele para ajudá-lo na construção de um túnel secreto que eles vão justamente construir no sul de Israel. E aí ele conta a história de Israel através da percepção dele, ou seja, interna, e através do sul de Israel, que a gente falou tanto aqui, de como ele poderia ser mais desenvolvido, como ele poderia ser mais cuidado, e não é. Então fica a dica aí também para a Nurit e para todos, esse livro que está em português, chama O Túnel. Vou procurar. Ótimo. Bacana. E... rolinho é cultura, cara. Vamos lá. E eu falei, só para finalizar, bem rapidinho, a gente está falando disso, eu falei também de um livro, mas esse está em inglês, mas que a gente está falando de livros que contam a história de alguma forma de Israel, alguma faceta, né, de Israel, e é um que chama We Were the Future, que é sobre a história de uma mulher que cresceu num kibbutz no norte de Israel, quando os kibbutzim ainda tinha a casa das crianças, bem comecinho, bem pós-guerra, assim, e maravilhoso, e ele conta a história do movimento dos kibbutzim por meio do livro. É bem bom esse livro, é muito, muito maravilhoso, mas só tem em inglês. Então, se alguém quiser também vou colocar as 3 dicas por meio da literatura no Facebook, acessa lá, vocês vão ver, vão estar já lá todos os 3 livros ali postados. Vale a pena, pessoal. Só uma coisa, Nurit, o kibbutz na Aravá é onde Israel manda os loucos, né? Onde desova lá, né? Eu falo assim, manda para Aravá, né? Manda para Aravá, no kibbutz lá, deixa os caras lá. Não, Israel não manda as pessoas para cá. Aqui são as pessoas que já têm uma cabeça totalmente diferente e falam, vou para Aravá. Então tem uma galera bem alternativa e cada kibbutz tem um perfil muito diferente aqui, muito específico. Mas não é para onde Israel manda, é para onde as pessoas vão por livre e espontânea vontade.
Acho que nem Israel tem coragem de mandar pra cá. Não alimente os kibbutzik, né? O pessoal é... Show. Alternativo. Obrigadão, Nurit. Valeu mesmo. Valeu, obrigado, hein? Obrigada. Tchau, Tchau. Tchau, Neshikot. Prazer Obrigado. Prazer. Muito bem, cara. Excelente papo, muito bacana. Aí ainda falta um pouquinho do programa para a gente continuar. E a gente continua com o quê? Nesse embalo, né, de programa com música, né, Moré? Então a gente vai ouvir uma música agora e o Moré... Estou na caixa, mané. Estou na caixa para a gente escutar a música... Ana. E o Moré conta depois para a gente. Muito bem, Moré. Diz aí, Ana, do Machina. Para mim o Machina é o Barão Vermelho de Israel, né? Para mim é a melhor banda daqui, de rock and roll, é o que eu mais gosto, pelo menos. E essa é uma música antiga, né? Que eles cantavam a música sobre a Ana. A Ana era uma moça que ela tinha problema em ter orgasmos, né? Ela não tinha orgasmo e ela começa a contar que era difícil para ela ficar adulta. E eu falei assim, nossa, né, que coisa estranha, né? Coitada dessa menina, o cara falando dela assim, né? Falou que ela se atrasa, que ela não consegue ter um orgasmo, não consegue nada assim. Aí um dia me veio à cabeça, eu falei assim, para quem que ele escreveu essa música, né? Quem é a Ana? E entrei na internet para procurar quem é a Ana. E descobri que a Ana, na verdade, não chama Ana, chama Anat. E na época que ele escreveu a música, era alguém que ele... E no fim da história, ele acabou casando com essa Anat, né? O cara do Machina, o vocalista, né? O nome dele deixa. O Dani? E ele... Como? Dani Sanderson, não é? Não. O vocalista deles me escapou agora, né? E ele casou com ela, com a Anat, e deve ser difícil para ele. Acho que ela deve ficar feliz de saber que fez parte, né, do sucesso dele, mesmo ele contando esse probleminha meio particular dela aí. E é isso a música de hoje, Ana, do Machina, recomendo! Isso me lembra também do Blitz, né? O Rony Rústico e a Betty Frígida, mas isso é uma outra história, para quem é velho também tem que ouvir ainda. Também, né? Temas. E por falar em temas, por falar em temas, a gente vai para outro tema, né, Melão? Querido, falar de tecnologia um pouquinho aí, o que você tem para nos contar nessa semana de tecnologia? Vamos lá, tecnologia. Estou abrindo aqui para não falar errado os textos direitinho. O que acontece é o seguinte, saiu agora esse mês quanto que o tema das startups, quanto elas arrecadaram nesse ano em Israel. Nesse mês em Israel. Então, as empresas agora, somente esse mês, elas arrecadaram 1,75 bilhões de dólares em maio. Para você ter uma ideia, desde os primeiros 5 meses desse ano agora, elas já fizeram mais de 8,1 bilhões de dólares que foram arrecadados pelas startups, pelas empresas de tecnologia israelenses, para poder desenvolver os seus produtos. E se você está pensando que isso é muito explosivo,
existe uma retração. O recorde foi em 2021, quando que o total foi de 25 bilhões e meio, um pouquinho mais do que isso, que foram arrecadados pelas startups no ano passado. Esse ano já está sentindo uma retração que com esses números parece que não se sente, mas existe uma retração que vem dos Estados Unidos, que as empresas de tecnologia começam a dar uma desinflada no mercado de tecnologia, coisa que a gente sente aqui em Israel, mas ainda com os grandes volumes, ainda continua uma indústria bastante pujante, mas começa a dar um pouquinho de uma noção de que pode ser que essa festa das startups israelenses vai diminuir para, digamos, apenas um coquetel do que uma festa de buffet livre. Mas que a verdade é que muitas das grandes soluções ainda estão sendo desenvolvidas e as venture capital, quer dizer, os investidores buscam as soluções israelenses para poder desenvolver aqui em Israel. Então, só retomando, em maio, 1,75 bilhões de dólares foram arrecadados aqui pelas startups em Israel. Era esse o destaque agora. Só pontuar uma coisa. Diga. Pontuar uma coisa. O número de 2021, que deu 25, né? Ele está poluído, porque em 2021 foi a venda da Mobileye, que é a empresa do carro autônomo, que é aquela... E só ela, sozinha, levou 15 bilhões com ela. Ela foi vendida para a Intel e ela... Então seria 10, na verdade. Esse ano já está em 8, a gente está em que mês agora? Não, mas também tem os unicórnios atuais. A grande questão agora é que realmente existe uma... Porque eles falaram que em abril, por exemplo, em abril houve uma retração, não chegou a 1 milhão, teve 750 mil dólares de bilhão, 750 milhões, não chegou a 1 bilhão. É isso? Porque dizem que foi culpa de Pessach, das festas, e que teve muito feriado, e que por isso não houve as vendas, mas existem analistas que estão dizendo que realmente está mostrando uma nova tendência de uma redução. Espero que não se concretize, mas só com o tempo a gente vai poder confirmar isso mesmo. Positivo. Bacana. Muito bom. E para fechar, rapidinho, nós temos o nosso Sof Shavua. O que vai pegar em Israel nesse final de semana? Tem alguma dica, algum ponto, alguma questão? Tem. Em Tel Aviv, da noite, do dia 9 para o dia 10, vai ter uma jornada na parte madrugada, sabe a virada cultural? Vai ter um festival artístico que começa do dia 9 ao dia 10, na madrugada, da noite do dia 9 até o dia 10 de manhã, com várias atividades em Tel Aviv, chama Art Tour, tipo Art Tour, que juntar tudo fica Arthur. Eu vou também botar o link para vocês em Tel Aviv para olhar. As apresentações são gratuitas, vale a pena olhar a programação, escolher o que você quer fazer, se estiver em Tel Aviv. Claro, se é de madrugada vai ter que ir de carro lá, porque transporte público não deve ter nessa hora, mas vale a pena quem quiser chegar em Tel Aviv para participar dessa virada cultural de quinta para sexta-feira dessa semana. Muito bem, Moretti, alguma coisa? Rapidinho? Não, só ia falar que é 1 minuto. Ótimo. Então, neste 1 minuto, eu só quero também dizer que eu assisti, eu falei de Ossi, o Espião Arrependido lá, programas atrás, e agora eu assisti. Então, falando do que eu assisti, achei bacana, achei uma história legal, uma história bem argentina, uma história que pra gente, aí nós três e todo mundo que nos ouve, a maioria da galera, né, dos anos 80, 90, que foi judeu nos anos 90 e 90, vão pirar, porque fala sobre a gente, e muito importante, porque traz à tona, novamente, os 2 atentados que tiveram nos anos 90 em Buenos Aires, tanto da Embaixada como da AMIA, e, enfim, é sempre importante relembrar. Então, vale a pena para quem quiser assistir, 8 episódios no Prime, na Amazon aqui no Brasil, em Israel, não sei onde estará, e com isso a gente fecha mais um Oi Vavoi. Sim, fechamos mais um Oi Vavoi. Valeu, Moré, valeu, Melão, até semana que vem, e tudo de bom, aproveitem, curtam,